Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o gênero textual relato de viagem. Quando a gente fala em relato, a gente está falando da mistura de dois tipos textuais, o narrativo e o descritivo, onde o autor vai expor observações feitas durante uma viagem, seja a passeio, a trabalho, documentando os principais momentos dessa visitação e descrevendo cenas, lugares, pessoas, sensações. Para os historiadores, os relatos de viagens funcionam como fontes documentais. Esse gênero também é frequentemente produzido e publicado com o objetivo de informar ou entreter o leitor, ao retratar lugares e situações comuns. Este gênero textual é muito usado também por agências de turismo que usam relatos de passageiros para promover seus pacotes de viagem. Hoje em dia, em blogs, na internet, a gente acha assim infinitos relatos de viagem em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Historicamente, foram muitas vezes usados como registros oficiais sobre territórios descobertos, explorados ou conquistados por determinado povo. O gênero também é usado com o teor, com o fim literário. Então, são muitos os usos deste gênero textual que circula no cotidiano. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre as características desse gênero, falando dos elementos da estrutura. Tem como característica uma descrição pessoal, que deve ser a mais fiel possível aos fatos, e onde devem ser evitadas interpretações pessoais tendenciosas ou não compatíveis com os fatos. Não pretendem apenas narrar objetivamente o que foi observado, mas passar a experiência vivida ao leitor. Se alojam no limiar do jornalismo e da literatura. Então, ele está ali flutuando entre esses dois gêneros, jornalismo e literatura. Então, não contém apenas dados matemáticos, informações didáticas. Pelo contrário, focam no contato com os personagens, humanizam as fontes e buscam aproximar o leitor da narração, inserindo no enredo, se possível. Em geral, nos relatos de viagem, o autor registra suas impressões pessoais a respeito de lugares, de pessoas e de situações com os quais depara ao longo dessa viagem, procurando caracterizá-los. Então, aí nós temos o tipo textual descrição, que busca caracterizar. E também aí a gente tem o uso dos adjetivos, porque essa classe gramatical é muito importante para essas caracterizações feitas no gênero relato. Então, a história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Conta-se um ou mais episódios que são bem significativos, descrevem-se os lugares e as situações vividas, são fornecidas indicações particulares, fornece indicações precisas de tempo e de lugar, quando e onde, e o autor expõe seu modo particular, o seu ponto de vista, o seu modo de sentir e de ver os acontecimentos que são relatados. E parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativo. Então, ele tem essa característica de ter os elementos do texto narrativo e também ter a descrição aí como ponto forte. Então, não vamos confundir o relato de viagem, que com o diário de bordo. O relato de viagem ele é escrito após a viagem ser feita. O diário de bordo ele é escrito durante a viagem. Vamos lá. Então, mais características. O uso excessivo de adjetivos para registrar suas impressões sobre locais, situações, pessoas, entre outros. A linguagem pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade entre quem relata e o interlocutor leitor. O sentido denotativo e conotativo. Então, nem sempre uma palavra é usada com o sentido básico, o sentido denotativo. Devido muitas vezes à subjetividade do relato de viagem, o autor, a autora, utiliza o sentido conotativo das palavras, dando um sentido mais subjetivo, mais amplo, mais significativo. E, prevalecendo a subjetividade, vai predominar as impressões e sensações do autor. Como falamos anteriormente, o ponto de vista do autor sobre aquele lugar, aquelas situações vividas. E
O relato de viagem, né, ele é muito conhecido na literatura de informação, né, literatura lá do século XVI, onde temos relatos de viagem que não são estudados, né, não só pela literatura, pelos estudos literários, mas sim, né, tem o valor de documento, né, por isso historiadores, sociólogos, né, antropólogos, né, se debruçam sobre esses documentos, né, porque narram, né, uma realidade factual. Né, um exemplo famoso, né, de um relato de viagem é conhecido como a Carta, né, de Pero Vaz de Caminha, né, quando os portugueses, né, chegaram aqui ao Brasil, é conhecida também como a Carta do Achamento do Brasil, onde o Pero Vaz, né, ele vai relatar, né, para o rei de Portugal tudo o que ele encontrou aqui em terras, né, tupiniquins. Esta terra, senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem. Haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Né? Então ele vai descrevendo, né, para o rei as características dessa nova terra, né? Pero Vaz de Caminha, a carta de Pero Vaz. E, por fim, o objetivo, né, do relato de viagem, ou os objetivos, ele propõe reflexões, ele explica, ele orienta, ele opina, ele influencia o imaginário coletivo, sempre, né, com base na realidade dessas viagens. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido um pouquinho mais esse gênero textual e boa viagem para vocês. Cuidem-se. Até mais. Tchau, tchau.